Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. As eleições já batem a porta. Entramos na reta final para estar consciente de que nosso voto faz sempre a diferença. Por isso que a gente te convida a pensar em que estou votando, quem eu estou apoiando com o meu voto. O seu voto é por acesso a políticas públicas, água, saneamento, pela natureza? Ou um voto porque te pediram? Um voto que não vale pelo seu futuro? É por isso que a gente lembra da campanha da articulação do semiárido brasileiro. Não troque o seu voto, fortaleça a democracia. As eleições municipais podem mudar a sua região. É preciso pensar num voto por um semiárido vivo, político, pela Caatinga e pelo povo da Caatinga. Eleições pelo quê? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast de toda semana, então para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Se você estiver no YouTube, no Spotify ou em qualquer plataforma, segue a gente, não perde nada. Toda semana tem conversas para fortalecer a agroecologia e hoje mais que nunca para fortalecer a democracia. Eleições pelo quê? É para falar desse tema tão massa que hoje convidamos para a nossa mesa Neidson de Quintela Batista, teólogo, coordenador nacional de articulação do semiárido brasileiro e ativista do Movimento de Organização Comunitária, o MOC. É membro do CONSEA Nacional, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Neidson, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É com alegria que participo desse bate-papo com vocês. E estou aqui para a gente trocar ideias e melhorar as eleições do Brasil. Perfeito, Neidson. E é isso que eu tô falando, né? As eleições já batem a porta, né, compa? Menos de um mês para as eleições. Os últimos anos de nossa política foram tão polarizados, cansativos e tristes que a vontade muitas vezes é de nem querer mais saber de política, né, Neidson? Mas é essencial a gente continuar engajado, né? Acreditando. Os que enchem a barriga com o voto ruim não querem que a gente vote. E por isso dizem que todos os políticos são ladrões, que a política não vale a pena, que o melhor é não votar, que o melhor é ficar em casa, aproveitar o dia com um feriado e dar uma curtida e deixar a eleição para lá. Essa é a mentalidade que os ricos jogam em cima da gente. E a gente que quer um semiárido que não seja queimado, uma caatinga que não seja derrubada, que quer cisternas, que quer nossas cabras e nossos bodes, nossas ovelhas, nossas galinhas caipiras, nós queremos votar. E votar no melhor. Claro que, às vezes, o melhor de todos a gente não tem oportunidade porque ele não se candidatou ou ela não se candidatou. Mas a gente tem gente boa para escolher, para votar. E, por isso, a campanha da ASA. Não troque seu voto. Perfeito. Fortaleça a democracia. Perfeito. A democracia a gente fortalece escolhendo quem a gente quer que dirija o município, quem a gente quer que dirija o estado, quem a gente quer que dirija o país e olhando o que é que essas pessoas estão fazendo. Não é só eleger, mas é fiscalizar. Esse é o processo que a ASA diz. Não troque seu voto. Porque no semiárido, infelizmente, ainda existe o costume da gente vender o voto. Ou seja,
o vereador me ajudou a enterrar minha tia. Então, eu vou votar nele por gratidão. Não, o vereador não fez nada mais do que a obrigação dele. Então, eu não tenho que ficar grato porque o outro fez o papel que queria fazer. Eu entrei no hospital. O hospital é público, né? E o hospital é pago com o nosso dinheiro. Então, se alguém me ajudou a entrar no hospital, beleza, me ajudou. Mas isso não significa que eu devo votar desse alguém. Então, eu não posso trocar o meu voto por um favor que é um direito. A pessoa não está me fazendo um favor, ela está me ajudando a exercer um direito meu, que às vezes já chegou tarde. Isso. Por exemplo, Verdade. as cisternas. Olha só, importante. As cisternas, elas são um direito dos agricultores a terem água potável e para a produção nas suas propriedades. Sim. Um direito que foi negado pela cerca, pelos grandes açudes, pela concentração da água, e que o trabalho nosso da ASA e do governo federal fez esse direito voltar e estar na mão das pessoas. Aí tem gente que chega lá e diz: a cisterna quem trouxe foi eu. Ninguém trouxe a cisterna. A cisterna veio pelo nosso trabalho de cidadania. A cisterna veio porque nós elegemos gente que quer bem aos pobres. Isso é que é importante. É verdade. Se a gente não tivesse, por exemplo, eleito Lula, nós não teríamos agora 130 mil cisternas em construção. Até porque isso que você falou, Nedson, é importante, porque é a volta das cisternas, né? As cisternas voltaram, não foi por acaso, elas estiveram paradas por conta de um voto que muita gente deu também, né, Nedson? Muita gente votou em uma proposta, a proposta de Bolsonaro, que não queria que os pobres vivessem. Então, uma das ações de Bolsonaro foi paralisar totalmente a construção de cisternas. No governo dele não se construiu uma só. Então, aí nós derrotamos Bolsonaro e colocamos a proposta, colocamos no Planalto uma proposta encabeçada por Lula. Lula não é o santo, não é o Deus que faz as coisas acontecerem. Ele está dentro de um grupo que quer o bem das pessoas. Então, ele já liberou recursos para 130 mil cisternas que estão em construção. E tem planejamento para mais. Ou seja, foi o nosso voto que mudou isso. Não foi nenhum vereador que trouxe, não foi prefeito que trouxe, não foi a ASA que trouxe. A ASA é um instrumento, né? O Centro Sabiá é um instrumento para fazer valer os direitos. Perfeito. Mas o Centro Sabiá e a ASA não tiraram do bolso a cisterna e dizer aqui: toma aqui, Dona Maria, a cisterna. Não foi assim. Perfeitamente, né? Exato. Então, mas nós ajudamos a população a buscar a cisterna. Então, esse é o nosso trabalho. E por esse trabalho, a ASA não merece voto, não, porque é o trabalho dela. Né? Então, aí, igual é o prefeito, igual. Vai ter muito deputado que vai chegar lá e dizer: a cisterna foi eu que trouxe. Candidato a vereador, foi eu que trouxe. Ninguém trouxe. Isso. Quem trouxe foi o direito que a gente está fazendo valer. Nedson, diferente de anos atrás, né? A eleição agora é local. Agora elegemos em nossos municípios vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas, né? Nedson, às vezes a gente vota sem saber em que ou quem estamos votando, né? Qual o papel de quem estamos elegendo
ou reelegendo esse ano. O que é que a gente tem que ter em mente nessas eleições? Duas coisas. Primeiro, a que grupo ou partido a pessoa pertence. Porque se a pessoa pertence a um grupo ou a um partido que só defende o agronegócio, o latifúndio, a concentração da água, eu votar nessa pessoa, né, e achar que eu devo favor a essa pessoa, significa dizer que eu não quero água, que eu não quero terra, que eu não quero escola, que eu não quero vida, que eu não quero direito. Então eu tenho que olhar no meu município, se eu não tenho o bom, vamos olhar o menos ruim, né? A pessoa com o partido que defende o direito à vida, a pessoa que defende o direito à educação, a pessoa que na história dela, na vida dela, tem defendido os pobres, sim, que tem defendido a água na periferia, que tenha defendido a escola para todos, que tem defendido a economia solidária, que tem defendido o papel das mulheres, que tem defendido as cisternas, que tem defendido assistência técnica, e há muita gente nos municípios que tem feito isso. É verdade. Então, essas pessoas merecem nosso voto. Às vezes, a gente vota num parente, e o parente é nosso inimigo, porque o parente defende a morte para mim, porque ele não quer assistência técnica, ele não quer água repartida, ele não quer terra repartida, mas é meu parente, então eu voto nele porque é meu parente, ou seja, me lasquei. Ele não vai defender a vida para mim. Então eu tenho que olhar isso. Um segundo ponto é assim, nestas eleições, nós estamos já olhando as eleições de 2026. Olha aí, importante demais. E as eleições de 2026 vão dividir o mundo no Brasil. Se essas agora de 2023 já dividiram, 2022 já dividiram, 2026 vai dividir mais. Ou seja, quem quer a vida dos pobres e quem quer a morte dos pobres. 2026 nós vamos discutir isso. Importante, né? Então, uma eleição que já puxa a próxima, né? Que coisa. Eu já tenho que olhar para frente. A gente tem que prestar atenção que essa concentração não diminua, mas aumente, porque no Sul está crescendo a concentração de votos para aqueles que não querem a vida dos pobres. Por exemplo, São Paulo, o governo privatizou a companhia de água. Ou seja, está na mão de uma empresa. A empresa quer lucro, quer ganhar dinheiro. Ela vai botar água para pobre que se lasque. Então, periferia não vai ter água. Né? Pois é. Um direito humano, né, negado? Um direito humano básico. Então, a periferia da cidade vai continuar com sede. Né? Agora, se eu voto num grupo que não quer privatizar a companhia de água, eu voto para que o pobre tenha água. Então, esse conjunto de coisas, a gente tem que prestar atenção. Eleição não é eu ir lá, dar um beijinho em um, beijinho em outro, agradecer a um, agradecer a outro e depois não. Eleição é olhar o que é que eu quero para o meu país, para o meu município, para a minha comunidade.
A articulação do semiárido brasileiro, histórica na luta pela democracia, sabe bem dessa urgência, né? Por um voto consciente. Você, inclusive, já começou a falar sobre isso, né? É dessa responsabilidade que surge a campanha Não Troque o Seu Voto. Neidson, você pode explicar mais como surge essa campanha da ASA? O que é que ela representa para o nosso semiárido? Ela surge assim. Primeiro, a água é um direito. A assistência técnica é um direito. É verdade. A água para produção é um direito, né? A economia favorável aos pobres é um direito. Então aí nós não temos favor, mas muitas vezes os políticos que fazem leis e administram o recurso que é nosso, porque foi a gente que recolheu, que pagou o imposto, né? O prefeito não tem um centavo no bolso dele que ele aplique em nada, né? O prefeito aplica o dinheiro da prefeitura, que é do imposto que a gente paga. Então, às vezes, esse político vai lá e diz: eu trouxe isso e eu quero o voto de vocês. E as pessoas, porque são pobres, porque são marginalizadas, porque são desprezadas, diz: olha, que homem bom, né? Então, eu vou votar nele. Pois é. Então, é assim, a ASA quer chamar a atenção que não existe homem bom em governo nenhum. Existe homem e mulher que cumpre a tarefa para a qual foi eleito. Então, eu não posso trocar meu voto. O político gosta muito disso, o político safado, né? O político decente, ele vai levar sua proposta de sociedade, sua proposta de comunidade. Que é mais do que uma pessoa, né? Não é? É uma proposta. Então, agora, o político safado leva coisas. Já levou dentadura, já levou sandália, já levou carro-pipa, né? Levando lata de água, já levou dinheiro, né? Já levou 1000 coisas para comprar votos. E foi comprando esses votos que os grandes ricos do semiárido se mantiveram ricos, porque explorando a população. Então, o que a ASA quer dizer? Quer dizer assim: não venda seu voto. Seu voto é um direito seu. Com o seu voto, você escolhe quem você quer que esteja à frente do seu município. Pense um pouquinho, olhe, conversa, discuta e decida em votar em gente boa. Quem é gente boa? Gente boa para nós é gente que defende as cisternas, é gente que defende o plantio sem veneno, é gente que defende água para todos, para a periferia, para todas as pessoas, é gente que defende a economia solidária, é gente que defende as feiras solidárias, né? É gente que defende o crédito à agricultura familiar, né? É gente que defende escola para todos, universidade para todos. Essa é gente boa. A gente tem que olhar no nosso município quem é gente boa e votar em gente boa. Se a gente vota em gente ruim, é porque a gente está sendo ruim também. Ruim para nós. Porque o que é que a gente está fazendo? Botando a corda no nosso pescoço. Aí vem o cara, tira um banquinho, a gente se lasca, se enfoca. E é isso que a gente faz. A ASA quer chamar a atenção da gente para dizer assim: ó, você é importante, você decide o futuro do seu município, você decide o futuro do estado e do país. Preste atenção, não vote em gente ruim,
vote em gente boa, vote em gente que tenha a proposta política de bem viver. Água, alimentação e o voto. O que os três têm em comum? Os três são um direito. Defenda os seus direitos. Olha, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso papo, mas volta já com essa conversa com o Neidson aqui. Hoje a gente fala sobre o voto consciente. Então, pense no seu voto consciente, pense na democracia, na agroecologia. Pense nisso que a gente volta já. Já pensou quanto vale o seu voto? Este ano vamos eleger prefeitas e prefeitos, vereadores e vereadoras. Quem for eleito ou eleita vai interferir diretamente na realidade da sua família, comunidade e município. Isso durante os próximos 4 anos. Já pensou no tamanho da responsabilidade com tantas pessoas? É por isso que o seu voto vale muito mais que um favor. Não troque seu voto, fortaleça a democracia. Uma campanha da Articulação Semiárido Brasileiro. Você sabe o que é uma APP? APPs são áreas de proteção permanente. Uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com o solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas. As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos e também nas margens de lagos, barragens e açudes. E por que preservar as APPs? Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades e ainda serve de abrigo para os animais silvestres. Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com o Neidson Batista. Hoje, nosso assunto é um voto pela agroecologia, um voto pela democracia. Neidson, voltando para essa campanha, né? Não troque o seu voto, fortaleça a democracia. Eu gosto desse caráter que a campanha tem, né? O voto é só o começo. E aí eu te pergunto, Neidson, o começo de quê? O que significa isso? O voto é o começo da minha atividade, da minha ação como cidadão e cidadã. Olha só. Ou seja, no voto eu estou dizendo o que é que eu quero para o meu município. Eu quero para o meu município que as pessoas da periferia tenham escola. Eu quero para o meu município que as pessoas da periferia tenham água encanada em suas casas, tenham esgoto em suas casas. Eu quero para o meu município crédito para que as pessoas possam dinamizar seus trabalhos e sua geração de renda. Eu quero para o meu município um município limpo, bonito, agradável, com escolas gostosas, com professores bem pagos. Então, se eu quero isso, eu vou olhar quem está fazendo isso, ou quem já fez isso. E é nessa pessoa e nesse grupo, nesse partido, que eu devo votar. Eu não voto em pessoas, a gente vota em proposta. Eu não voto, eu não estou me incomodando com pessoa. A gente deve se incomodar com a pessoa dentro da proposta. Perfeito. Né? A proposta é maior. A proposta é a organização da sociedade. Então, esse é o primeiro elemento. Né? Então, agora, eu elegi, eu tenho que cobrar. Né? Em uma audiência que eu tive com Lula,
Lula me disse que se nós, da população mais pobre, não fosse para a rua lembrar a ele o que ele tem que fazer, ficava muito difícil para ele governar. Porque em um dia ele recebe 10 ricos e 0 pobre. Então, quem leva a proposta do pobre? Os pobres na rua, os pobres na reivindicação, os pobres nos conselhos, os pobres em todos esses espaços. É por isso que a gente não pode se afastar da política, né? A gente não pode ter esse medo, quero saber mais disso não, né? E política não é eleição, política é tudo. É isso. Né? Eu quero uma merenda decente na minha escola, eu tenho que ir para lá, buscar vender lá dentro. Eu sou agricultora, vender lá dentro da escola. Se a escola não quer comprar, eu vou denunciar. Isso é política. Né? Então, eu voto. A partir do voto, eu vou acompanhar, discutir, propor, etc. Como é que nasceu o programa 1 Milhão de Cisternas? O programa 1 Milhão de Cisternas nasceu porque um grupo de organizações sociais disse que já bastava de carro-pipa e que precisava ter água na porta das pessoas do semiárido. Então fez a proposta de 1 milhão de cisternas. Na época, chamaram a gente de maluco, de doido, de louco, não sei o quê. Hoje eu dou risada na frente das pessoas porque nós já chegamos a 1.300.000 cisternas. E isso então, é política. Isso é política. E isso só foi possível porque nós escolhemos governantes que gostavam dos pobres. Por exemplo, nós fomos a Fernando Henrique, mas Fernando Henrique disse que já não era mais com ele. Né? Então, nós começamos a infernar o pensamento de Lula, por aqui, por ali, por cá, até que o governo Lula aceitou a proposta 1 milhão de cisternas. E hoje é um dos programas mais importantes do governo para o semiárido. Então, a água é importante. A água chega para o alimento. Né? A água é alimento, primeiro. Se eu não bebo água, eu vou embora. Né? Vou desidratar, vou morrer. Né? Então, a água é alimento. Mas a água produz alimento. Né? Me dá condição de eu produzir alimentos. Ontem eu estava aí em Recife com as organizações da ASA que trabalham água para produção. A gente olhar as fotos dos agricultores com sua produção, a gente fica emocionado. Por quê? Porque aquelas fotos são fotos do chão que era rachado, e que as pessoas diziam não presta para nada. Então, com água e assistência técnica e organização comunitária, a gente mudou o chão rachado. Pois é. Chão verde que produz comida e que produz comida sem veneno. E isso é cidadania. Então, eu tenho que trabalhar essas coisas, olhando que eu possa colocar no poder pessoas que queiram isso. Neidson, e já que você puxa esse assunto, né, a gente fala daqui de um lugar de defesa da agroecologia, da agricultura familiar sem veneno, que você tão bem falou aqui. Isso não é opção, é o caminho. Pensando na campanha, né, não troque o seu voto, é possível pensar também nesse voto agroecológico, um voto que pense no meio ambiente? Claro, as duas coisas estão juntas. A agricultura familiar, não é? Agroecológica,
que toda a agricultura familiar que trabalha com a asa é agroecológica. É verdade. Todo mundo. Porque ninguém usa veneno. Né? Então, é uma agricultura que valoriza as pessoas, valoriza o agricultor e a agricultora, valoriza o conhecimento do agricultor e da agricultora, né? Não acha que o agricultor é um pote para você despejar um bocado de conhecimento técnico que vem da universidade. Então, essa agricultura, ela é que produz a comida que a gente come. A comida que está na mesa não é produzida em Goiás ou no Mato Grosso. A comida que está na mesa é produzida 70% pela agricultura familiar. Perfeito. Ou seja, por vocês que estão assistindo isso. São vocês que produzem. São vocês que produzem a laranja, o alface, o coentro, né, a cebolinha, né, a batata. São vocês que criam os carneiros, que criam as galinhas, que juntam os ovos, que comercializam. Então, são vocês que, sem veneno, trazem uma comida que a gente chama de comida saudável. E esse voto ele não pode ser envenenado, não é, Neidson? E o voto não pode ser envenenado. Se eu voto numa pessoa, num deputado, num candidato a vereador, que eu já vi defendendo o veneno, eu estou me traindo. Eu estou traindo minha proposta de agricultura familiar, minha proposta de asa. Mas será que dá tempo da gente reverter? Eu trago essa pergunta agora. Eu trago essa pergunta agora, Neidson, depois desse papo todo que a gente teve aqui, para fechar a nossa conversa, para a gente fechar metendo o bico. Mete o bico é o quadro do nosso podcast onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Neidson, não troque seu voto, fortaleça a democracia. Esse é o mote da campanha já histórica da ASA. Pensando nessa eleição, que é já, ainda dá tempo. Ainda dá para fortalecer a democracia, a agroecologia, a política pelo semiárido. Mete o bico. Claro que dá. É evidente que dá. Primeiro, tem que dar a partir de mim mesmo. A partir de cada pessoa. Então, cada pessoa tem que olhar se estava pensando em votar em fulano. Fulano defende a vida, fulano defende a natureza, fulano defende a desconcentração de água, etc. Tal. Se defende, beleza. Se não defende, eu tenho que deixar fulano no lixo e procurar outro. Né? Essa é uma tarefa que cada um e cada uma tem que fazer. Ninguém pode fazer pelo outro. Segunda tarefa, eu posso fazer essa conversa dentro da minha casa. Né? Minha casa tem mais votos. Então, eu tenho que, na hora do almoço, na hora de uma cerveja, etc. Tal, eu posso puxar essa conversa. E com essa conversa, se eu não puxar todos os votos, eu posso puxar mais 2, mais 3. Terceiro, cada um de nós pertence a um grupo de organização, a um sindicato, a uma associação, né, a um grupo de mulheres, a um grupo de produção, a um grêmio, a um grupo de recreação, sei lá. Eu posso puxar essa conversa nesses locais. Exemplo, na próxima semana, dia 24, nós vamos fazer aqui, com todos os sindicatos da região, um debate sobre isso, sobre o voto consciente. Vamos trazer as lideranças dos sindicatos para fazer essa reflexão. Aqui, a semana passada,
nós já fizemos um conjunto de organizações, chamamos os nossos técnicos e técnicas e fizemos esse debate durante um dia e saiu tarefa para todo mundo por onde vai andar, no sentido de identificar as melhores propostas de voto. Eu posso, dependendo das possibilidades e das liberdades, propor isso na minha igreja. Por que não? Na minha igreja eu posso. Não é que o pastor vá dizer vote, ou o padre vote fulano, vote ciclano. Mas eu posso, nos espaços da minha igreja, debater, perguntar como é que nós estamos votando. Nós estamos votando no melhor, nós estamos votando no que quer bem ao pobre, nós estamos votando no nosso inimigo ou no nosso amigo. Então, existem muitos espaços que a gente pode ocupar. E não ocupar esses espaços é omissão. E quem é omisso é responsável pela derroteira que possa vir. Então a gente não pode se omitir. Se omitir significa botar a corda no pescoço e pedir ao outro que puxe o banquinho para a gente morrer mais depressa. Planta não vota em veneno, não é, Neide? Não vota em quem concentra água, não vota em quem concentra terra, não vota em veneno, não vota em agrotóxico, vota na vida. Neide. Vota na saúde para todos, na educação para todos, que é por aí que a gente muda o Brasil. Por um voto democrático. Neidson, muito obrigado por esse papo aqui com a gente hoje. Um papo de democracia, um voto de voto consciente, né? Então, muito obrigado, viu, por essa participação com a gente aqui hoje. Obrigado a vocês por terem me convidado. Eu acho que isso é importante, a gente trocar ideias sobre essa questão e fazer valer nosso voto. É fazendo valer nosso voto que a gente muda esse mundo safado onde a gente está vivendo. Por um Brasil democrático. Gente, hoje eu conversei com o Neidson de Quintela Batista, teólogo, coordenador nacional da Articulação do Semiárido Brasileiro e ativista do movimento de organização comunitária. Ele é membro do CONSEA Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É isso! Mas, pessoas, antes da gente ir embora, eu queria falar sobre um tema que é muito importante, sobretudo nesse mês de setembro. Bora falar de cuidado. A gente cuida das plantas, dos animais, a gente cuida sempre da natureza. Mas o Setembro Amarelo nos convida a cuidar também da gente. No Setembro Amarelo é fundamental lembrar que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo e da terra. Agroecologia é conexão, cultivo saudável, mas é também acolhimento e bem-estar. Da mesma forma que a agroecologia não combina com machismo, com racismo, com violência, a agroecologia também não combina com a falta de saúde mental. É por isso que nesse Setembro Amarelo, mês de prevenção contra o suicídio e também em favor da saúde mental, a gente lembra, se você está enfrentando momentos difíceis, busque apoio. Falar sobre suas emoções e procurar ajuda é um ato de coragem, de autocuidado. Cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do mundo ao seu redor. E aí, bora criar raízes? No SUS, a rede de atenção psicossocial é uma das redes mais importantes dedicada a cuidar da saúde mental. Mas se precisar também você pode ligar 188. É o Centro de Valorização à Vida. Funciona em todo o território nacional, 24 horas por dia, de forma gratuita. Centro de Valorização da Vida 188. Busque ajuda, crie raízes. É o que o Centro Sabiá tem para falar no Setembro Amarelo. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site www.centrosabiá.org.br.
Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.